Poder político é um assunto que se transformou bastante ao longo da história e que interagiu muito com vários contextos diferentes e justamente por isso foi meio que se adaptando a eles, né? Além disso, também é um conceito que se mistura com alguns outros conceitos, tipo governo e regime político. Então a ideia aqui hoje é a gente conseguir identificar o conceito de poder político e as formas de governo desde a teoria política clássica até a moderna e fazer isso observando as mudanças que vão acontecendo conforme avança o jeito de pensar sobre esse assunto. Além disso, a gente vai olhar para os conceitos de poder político e de regime político e reparar nas semelhanças e nas diferenças entre os dois. E a gente vai também dar uma olhada em alguns dados sobre os regimes políticos do mundo contemporâneo. Eu estou usando como referência um livro do João Inácio Pires Lucas. Então, se você quiser ir atrás de mais detalhes sobre esse assunto, é só acessar o link aqui que eu deixei na descrição. Beleza? Então bora lá! Essa discussão sobre política, poder, governo, essa discussão, na verdade, é bastante velha, né? Já na Grécia Antiga, a gente tinha, o Heródoto, por exemplo, que se preocupava com essas questões governamentais, e o Platão e o Aristóteles, que se dedicaram mais a definir as bases da teoria política clássica, refletindo sobre as melhores formas de governo. Mas tem dois acontecimentos mais recentes, né? A Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos, que acabaram provocando uma série de transformações nos modelos de governo e que funcionaram então como uma espécie de marco fundador da política moderna. E isso porque esses processos não ficaram limitados à teoria, não ficaram limitados a ideias abstratas, eles aconteceram no mundo real e eles ganharam corpo na forma de instituições, na forma de leis e de práticas concretas que têm como objetivo organizar a vida em sociedade. E com isso, o próprio conceito de poder político passou também por uma transformação. Ele era antes um conceito muito concentrado na ideia de governo e ele saiu disso para ser uma coisa mais voltada para a ideia de Estado. Então aqui a gente começa a ouvir falar mais em instituições, em leis e as coisas vão ficando mais emboladas, né? Vão ficando mais difíceis de entender porque a gente começa a ter mais elementos participando da conversa. E a verdade é que, ao longo do tempo, a noção tradicional de poder político foi ficando muito limitada para explicar o funcionamento das estruturas de poder que foram surgindo a partir da modernidade. Mas eu já tô me adiantando bastante aqui, né? Vamos começar pelo começo e pensar numa questão fundamental para esse debate, que é justamente a definição de poder político e a relação que ele tem com o governo, com a ideia e o conceito de governo. Desde a antiguidade, essa pergunta sobre o que é poder político e qual a relação dele com o governo, ela aparece sempre junto da ideia de busca pela melhor forma de governar. No pensamento clássico, especialmente com Platão e com Aristóteles, discutir o poder significava necessariamente discutir quem governava, em benefício de quem governava e com qual finalidade. Então o debate se organizava em torno das formas de governo, né? Monarquia, aristocracia, democracia, e essas formas de governo eram avaliadas de acordo com critérios normativos, ou seja, se elas produziam ou não o bem comum. Esse era o ponto aqui. Era isso que interessava. E essa preocupação está presente na teoria política clássica inteira, né? Não é feito um questionamento sobre a necessidade do poder político em si, mas sim sobre qual seria o jeito mais justo ou mais eficiente de se exercer esse poder. Então a política era pensada, mais do que qualquer outra coisa, como governo,
como um centro de decisão responsável por ordenar a vida coletiva. Aí o tempo foi passando, né? Veio a Revolução Francesa, veio a independência das colônias, veio Napoleão, e esse enquadramento começou a ficar insuficiente. E essas rupturas históricas que eu mencionei agora, elas não mudaram só quem governava. Elas, na verdade, transformaram a própria estrutura de poder. A Revolução Francesa, ela acabou com a monarquia absolutista e fez a França virar uma república. E os Estados Unidos implementaram a primeira constituição que estabelecia a separação entre poderes, né? Essa divisão que a gente ouve o tempo todo entre executivo, legislativo, judiciário, uma ideia que tinha sido consolidada pelo Montesquieu algumas décadas antes, mas que só entrou em prática com a Constituição dos Estados Unidos em 1789. A Constituição foi escrita alguns anos antes, né, mas só foi implementada e começou a funcionar mesmo em 89. Então é por isso que o autor traz esses dois eventos, pelo peso histórico que eles têm e pela forma como eles trouxeram jeitos novos de organizar e de orientar a atuação política, tá bom? E aí, o conceito de poder político deixa de se concentrar só em uma autoridade ou em uma forma de governo e passa a se preocupar também com as instituições permanentes, com direitos civis, os sistemas jurídicos ganham importância, os mecanismos de controle, tudo isso começa a importar também. E é nesse contexto, então, que o debate vai se deslocando, né? E a questão já não é mais simplesmente propor a melhor forma de governo, mas sim entender como o poder funciona e quais são as dinâmicas que envolvem esse poder dentro de um sistema político mais complexo. Então a discussão passa das formas de governo para os regimes políticos, justamente porque o conceito de regime político permite observar não só quem exerce o poder, mas também o conjunto de regras que organizam o exercício do poder, as instituições envolvidas nesse processo, as práticas que são ou não são aceitas dentro de um determinado sistema, enfim. E aí, a partir desse deslocamento, vão aparecendo várias questões e tudo vai ficando mais complicado, na verdade, né? A primeira dificuldade aqui é entender até que ponto poder político e regime político são conceitos completamente separados e onde exatamente é que eles começam a se sobrepor. E aí a gente precisa entender que o poder político, de acordo com a teoria política clássica, ele se refere a um tipo específico de poder, que é uma relação social entre governantes e governados, e que pressupõe a autoridade também, né? Autoridade, obediência e capacidade de impor decisões coletivas. Já o conceito de regime político, ele é um pouco mais amplo, né? E ele vai atrás de explicar como acontece a disputa pelo poder, né? Então, por exemplo, se é democrático, se é representativo, quais são os mecanismos de participação política, né? Então, se tem sufrágio universal, qual é o grau de participação política da população, essas questões. E além disso, ele também vai atrás de explicar como os recursos políticos são mobilizados, qual o papel dos partidos, das ideologias e das instituições e como se dá a seleção das elites governantes. Então, existe sim uma certa sobreposição entre esses dois conceitos, né? O regime político está preocupado com o funcionamento do poder político, enquanto o poder político é o elemento básico que torna esse funcionamento possível. A dificuldade e a confusão fica então justamente em definir onde termina um e onde começa o outro. Alguns autores vão olhar para o regime político como uma coisa restrita à organização dos poderes políticos e outros ampliam um pouco mais essa definição e consideram também a estrutura social, as relações de classe, as ideologias e as formas de controle também. E outro problema é a relação entre poder político, economia e desenvolvimento. O poder político funciona mesmo de um jeito completamente autônomo? Ou será que ele anda junto com o dinheiro, com a influência,
com o prestígio. Essa é uma questão que aparece tanto no debate teórico quanto na análise histórica também, né? O autor lembra que os marcos da modernidade política não foram só políticos, mas foram também econômicos e sociais, como os processos ligados à Revolução Industrial, por exemplo. Isso significa que o poder político moderno foi se desenvolvendo junto com todas as transformações econômicas que aconteceram ao longo da nossa história recente. E aí os autores marxistas, por exemplo, eles argumentam que o poder político não fica só no Estado, porque, na verdade, esse poder está meio que condicionado pela própria estrutura econômica e pelas relações de classe. Então, nessa visão, o poder não é só uma relação entre governantes e governados, mas é também uma relação entre classe dominante e classe dominada. E o Estado aqui é um instrumento da classe dominante. O Estado é um recurso com o qual a classe dominante conta para exercer a sua dominação. E da mesma forma que a gente passou por transformações econômicas, a gente também passou por transformações legais ou jurídicas, não sei, enfim, as leis e o jeito como a gente entende o direito, isso mudou também. E o direito civil, que é baseado na propriedade privada, ele passa a organizar não só as relações econômicas, mas também o próprio formato do Estado e do poder político, né? O autor, inclusive, chega a dizer que a consolidação dos direitos civis foi mais decisiva para a formação do Estado moderno do que a própria democratização, que na real surgiu como um elemento secundário desse processo. Então, a verdade é que não dá para entender o poder político moderno, esse poder político pós-Revolução Francesa, independência dos Estados Unidos, não dá para entender ele, tipo, de um jeito isolado. Isso porque ele se estrutura a partir da interação entre economia, direito e organização institucional, e com isso é formado um sistema complexo que molda tanto o exercício do poder quanto as condições gerais que regem a vida coletiva. Então a questão aqui é entender que o modelo moderno de poder político, ele surge de uma ruptura intensa com aquele modelo clássico que estava quase que exclusivamente dedicado à ideia de governo. Agora que a gente já entendeu melhor esse bololô todo aí, que foi a transformação do conceito de poder político, a gente pode começar a relacionar essa ideia de poder com as formas de governo. E aí o autor vai, mais uma vez, nos gregos, e ele lembra que naquela altura, as formas de governo eram classificadas a partir de certos critérios que faziam uma distinção entre as formas que eram consideradas boas, né, as voltadas para o bem comum, e as formas que eles consideravam corrompidas, que não eram voltadas para o bem comum, né? Como vocês podem imaginar. Aqui estamos falando de Grécia Antiga, tá? E aqui era muito valorizada a ideia de um governo constitucional, ou seja, um governo das leis. E nisso, a aristocracia surgia como uma forma intermediária de governo que combinava, de um lado, a liderança das elites e, de outro, algum grauzinho ali que fosse de legitimidade social. Então, essa era uma ideia que tentava equilibrar a concentração de poder na mão dos supostamente mais preparados com a necessidade de reconhecimento coletivo, né? Tentava equilibrar essas duas coisas. Poder na mão de poucos, reconhecimento coletivo. Tentando, então, evitar, né, que a tirania fosse implementada, mas também, ao mesmo tempo, evitar a demagogia, né? Então, os gregos estavam pensando, tipo, a tirania é ruim porque tem um doido que pode tudo e isso é sempre muito perigoso. Governo de massa é uma bagunça sem fim. Então, a solução que eles encontraram foi colocar a elite no poder, mas fazendo isso de um jeito que ninguém achasse muito ruim. E aí nasceu a aristocracia. Essa foi a ideia dos gregos e isso mudou também, né? Lembra que eu falei da importância dos direitos civis individuais? Pois é, eles aparecem aqui de novo, porque especialmente a partir das revoluções modernas, da consolidação do direito civil baseado na propriedade privada, a gente começa a ter as condições para que a república se consolide como a forma de Estado mais compatível com esse poder político novo que surge a partir dessas transformações. Então a república passa a ser vista como a estrutura capaz de acolher esses direitos novos e de sustentar a soberania popular. E isso abre o caminho para a democracia como a forma dominante de organização política no mundo moderno. E com isso então surge essa obsessão que a gente
gente tem hoje de entender como o poder político funciona na prática. E aí surgem essas coisas tipo o projeto Varieties of Democracy, né, o VDEM, que trabalha com a ideia de que os regimes políticos de hoje estão distribuídos ao longo de um eixo que vai desde a autocracia até a democracia liberal. E aí nesse modelo a diferença fica na presença ou na ausência de mecanismos democráticos que são compreendidos não só como eleições, mas sim como todo um conjunto, né, de garantias institucionais. Então, o VDEM distingue, por exemplo, autocracias fechadas e autocracias eleitorais. E com isso a gente vê que, mesmo com a realização de eleições, isso não é suficiente para caracterizar um regime como democrático. E de outro lado do espectro, a gente tem a democracia eleitoral e a democracia liberal, sendo que a democracia liberal está mais associada a níveis elevados de institucionalização de direitos e também de controles sobre o exercício do poder. Então essa classificação reforça a ideia de que o poder político moderno funciona através de regras, através de instituições, procedimentos, e não só por uma autoridade direta dos governantes. E também tem a Freedom House, que adota uma abordagem diferente, mas meio que complementa o que a gente viu agora com o VDEM, né? Em vez de partir diretamente dessa dicotomia entre democracia e autocracia, eles classificam os regimes políticos como não livres, parcialmente livres ou livres, e eles têm como critério principal o grau de garantia dos direitos civis e políticos. Então essa perspectiva reposiciona o papel do direito e das liberdades individuais no centro da análise. E acaba sendo uma classificação que dialoga com a discussão sobre a centralidade do direito civil, da legitimidade e das instituições jurídicas na organização do poder político. Então aqui fica claro que não tem um consenso, né, sobre a melhor forma de definir e de medir os regimes políticos. Mas mesmo assim é importante a gente captar os elementos centrais do poder político moderno, que são a presença de democracia, o funcionamento das instituições, a garantia de direitos e os limites que são impostos ao exercício do poder. Então, com isso, a gente conclui que o conceito de poder político foi se transformando ao longo da história e saiu de ser uma noção simples, dedicada exclusivamente à ideia de governo, e passou a ser uma noção mais complicada, institucionalizada, jurídica, que ganha corpo na forma do Estado moderno. E com isso eu espero ter te ajudado a entender melhor como o poder se organiza, como ele se legitima e como ele opera concretamente nas sociedades contemporâneas. E é isso, gente. Eu fico por aqui. Muito obrigado por ter ouvido até o final. Agradeço também a Pitox, que fez a capa desse episódio. Confere aqui na descrição o Instagram dele se você quiser conhecer mais sobre esse trabalho. Roteiro, edição e apresentação são feitos por mim. Meu nome é Daniel Cunha. E se você gostou desse episódio, eu peço que você compartilhe com alguém que você acha que vai gostar também. Avalie o podcast, segue aí, né, se ainda não seguiu. E é isso aí, galera. Um abraço, até a próxima.